Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou psicólogo de formação, trabalho com a política de assistência social aí há mais de 10 anos, população em situação de rua, pessoas vítimas de violência, dou supervisão para CRAS e CREAS, né, também para RAPS, na área de saúde mental, e sou um dos fundadores do grupo de ouvidores de vozes de Campinas, um dos primeiros grupos de ouvidores de vozes dentro de uma perspectiva comunitária. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da literatura sobre pessoas que ouvem vozes, sobre a experiência de ouvir vozes, né? Eu queria que vocês pudessem visitar também, existe um material muito vasto e muito interessante no site do intervoice.org, né, que eu vou deixar aí na descrição, e vou trazer alguns livros aí que são interessantes. O Paul Baker, que é um dos articuladores do movimento do Intervoice pelo mundo, né, ele escreveu um livro que é muito interessante, que é esse livro aqui, que existe tanto em inglês, essa é a primeira edição que eu li, né? Que é a Voz Interior, existe em francês e também a Universidade Federal do Pará, ele fez essa versão, essa tradução em português do livro. É um livro que traz várias contribuições aí do Paul Baker, também tem alguns colaboradores como Marius Holmes, a Sandra Ashley e o Hal Coleman nesse livro, e ele conta sobre a experiência de ouvir vozes como uma experiência humana, né? Existem relatos no livro, existem também discussões sobre a problemática da patologização dessa experiência, da medicamentalização, dos grupos de ouvidores de vozes. Ele conta um pouquinho, de forma resumida, aí, o movimento do Intervoice, as diretrizes, os valores do Intervoice, e ele também dá várias dicas, né, para a formação de grupos de ouvidores de vozes. No final do livro ele tem um questionário Mainstream, que é um questionário para poder ajudar a compreender as pessoas que ouvem vozes, ou as pessoas que ouvem vozes a compreender melhor essas vozes, né, e que pode ser muito útil para quem quer trabalhar com pessoas que ouvem vozes ou para quem tem essa experiência de ouvir vozes. Existe um outro livro do Hal Coleman e o Mike Smith, que é esse Trabalhando com Pessoas que Ouvem Vozes, tem o 1 e o 2, né? Esse aqui de Vítima Vencedor é um livro muito interessante que traz vários exercícios para as pessoas que ouvem vozes estarem fazendo e poder refletir aí sobre a experiência que ouvem vozes. Os dois volumes que eu conheço, né, ele traz várias experiências, exercícios legais aí de autoconhecimento, para conhecimento dessas vozes, né? O Hal Coleman também, ele escreveu esse livro, editado aí pela Eleanor Lodging, que quem acompanha aí no site do Senat ou no movimento do Intervoice, é uma das pessoas assim muito importante para o Intervoice. Existe um TED dela que circula no YouTube, onde ela fala sobre a experiência de ouvir vozes e o processo de crescimento, desenvolvimento dela. Esse livro, Recuperação, um conceito alienígena ou um conceito estranho, como pode ser produzido, né? Pode ser traduzido, é um livro extremamente interessante. Infelizmente é um livro que está em inglês, né? Mas que traz aí, para quem tem facilidade de ler em inglês, traz um conteúdo muito interessante aí sobre o processo de recuperação, né, na área de saúde mental. Um outro livro interessante também, mas que está em inglês, né? Vamos ver se a gente consegue fazer 50 histórias de recuperação em português, né? Esse livro é Vivendo com as Vozes, 50 histórias de recuperação, aonde participa do livro tanto o Marius Holmes quanto a esposa dele, a Sandra Ashley, né? o Dick, que são pessoas assim muito importantes no movimento de ouvidores de vozes. E aí você pode perguntar assim, mas Léo, aonde que eu encontro esses vídeos, esses livros, né? Esses livros que eu estou mostrando para vocês em inglês, vocês podem encontrar no site do Intervoice, né? Não só os livros, mas o Intervoice também ele tem alguns DVDs que são super interessantes, né? Esse DVD aqui tem as palestras do primeiro e segundo Congresso Mundial dos Ouvidores de Vozes, que aconteceram em 2009, em 2010, né? E tem palestras super interessantes aí que trazem as ideias principais do movimento dos ouvidores de vozes. Depois tem outros vídeos, né? Um deles, por exemplo, trabalhando com recuperação, que fala um pouquinho sobre como formar um grupo de ouvidores de vozes, né? São vídeos que estão em inglês,
mas que quem tem aí facilidade com a língua consegue aproveitar bastante o livro. E para quem está aprendendo um pouquinho de inglês, pode servir um pouquinho para treino, né? Então, eu trago essas dicas para vocês. Em outro vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre a literatura nacional, principalmente a literatura científica, né? Existem várias produções muito interessantes, acadêmicas, sobre a experiência de ouvir vozes. E eu vou estar falando sobre isso para vocês num próximo vídeo. Um abração para vocês.